Bem, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspirações. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O que tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo? Algumas pessoas pensam assim, é a Bíblia dos Espíritas, olha que horror, eles têm uma Bíblia, eles não acreditam na Bíblia porque eles têm a Bíblia deles. História, né, gente? Isso aqui é uma compilação de partes do Evangelho, da Bíblia. Pedacinhos, é um livro de estudo, onde tem partes do Evangelho de Jesus, né? Das partes da vivência de Jesus, né? E essas partes são explicadas, existem considerações, estudos, comunicações espirituais relativas àquela passagem. Então é muito bom porque nos traz muita inspiração e é isso aqui que dá na nossa base, digamos assim, de médium, na nossa base científica, nossa base de conhecimento, a parte filosófico-religiosa que calça essa outra coluna. Né? Então nós precisamos estudar sim o Evangelho segundo o Espiritismo. E olha que passagem interessante que tem aqui, que não tem uma passagem aqui da Bíblia, mas é uma sequência que fala justamente de uma passagem da Bíblia chamada Há muitas moradas na casa de meu Pai, lá em João, né, capítulo 14, 1 a 3. Ele está falando, é um texto relativo a essa parte do Evangelho de João, capítulo 14, 1 a 3. E olha aqui uma comunicação de Santo Agostinho em Paris, 1862. Olha o que ele fala. Vamos lembrar aqui transição planetária, transformação do planeta. Olha só o que ele diz. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas. Mas há também, entre elas, mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Ele classificou mundos regeneradores como mundos transitórios. Ele está meio que no meio do caminho, né, de um mundo mais evoluído e de um mundo menos evoluído. E lembrando que ele está falando aqui da existência de mundos diferentes em 1862, tá? Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas de regeneração e de felicidade. Já ouviste falar desses mundos em que a alma nascente é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Ele ainda lembra que existem mundos que os espíritos recém-criados são colocados lá. Né? Ainda não estão nem no bem nem no mal, mas estão na ignorância. Né? Ainda não alcançaram a racionalidade. Né? E ele diz aqui, já ouviste falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas, ai, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, não quer apagá-las, né? Permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações e encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Então ele explica que existem diversos mundos em diversos caminhos, né? Cada um está, digamos assim, em uma qualificação de evolução. E existe aquele que a alma foi colocada lá recente, e de lá ela tem a capacidade de escolher o bem e o mal, e é a partida, onde ela começa a sua corrida para a evolução e para a perfeição. Os mundos regeneradores servem de transição, olha até a palavra que ele usa aqui, mundo regenerador, transição, né? Dentre os mundos de expiação e os felizes, então regeneração está no meio, entre o expiação, terra atual, e os felizes lá no futuro. A alma que se arrepende neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Então, mesmo no mundo de regeneração, ainda tem leis da matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que tortura e o ódio que asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes, uma perfeita equidade regula as relações sociais,
todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele seguindo as suas leis. Então, olha só, é um mundo muito bonito que nos lembra até uma própria colônia espiritual, né? Então, nos dá a entender até que a Terra, parece que a Terra toda vai virar o nosso lar, né? Que não é o nosso lar, muitas vezes pessoas colocam assim como um mundo por demais evoluído, mas não é. É uma colônia, né? Está no meio do caminho. Vamos lá então. Nesses mundos, contudo, ainda não existe perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após a doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós, compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus sobre os aromas do amor e da caridade que se expandem em seu seio. Mas nesses mundos o homem ainda é falível, e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar, olha só o que ele diz aqui, não avançar é recuar. Tem que ter o desejo de avançar. Se o homem não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada, e entre as inumeráveis estrelas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus e pedi que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Então viram aqui que ele dá um recado que parece que ele nos lembra do famoso Exilados de Capela, que não existia naquela época, né? Não existia naquela época. Ele fala ali, né, que você pode estar num mundo de regeneração, mas não quer dizer que você não possa voltar para um mundo de expiação se você não quiser evoluir, se você não quiser seguir em frente, se você ficar travado ainda em suas paixões, tá? Então ele dá um recadinho. Sim, a gente pode ser repatriado, né, para outro mundo ou nos transferir para um mundo melhor de acordo com a nossa evolução. Então, espero que tenham gostado aqui dessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, né? Diversas mensagens baseadas aí no nosso Evangelho, na nossa Bíblia. Meus amigos, desejo a vocês muita paz, muita luz, muita alegria. Até o próximo vídeo de Inspirações.